mesmo ele sendo um capítulo de livro já, é um tema que dá muito pano para manga para a gente estudar muita coisa. Então, eu já deixo em aberto aí, eu já agradeço, né, se houver críticas, sugestões, porque o que a gente quer aqui é melhorar essa nossa análise, certo? E como eu falei para vocês, em ambientes onde o nível de criminalidade é muito alto, né, há uma epidemia de crimes, é necessário que a gente pense primeiro em manter ou em desenvolver um ambiente seguro, né? E aí a gente sabe que o Brasil ele tem um histórico de criminalidade gigantesco, né? Então, segundo a OMS, em 2012, o Brasil ocupou o 11º lugar entre os países mais perigosos do mundo. Isso aí é uma taxa alarmante de 32 homicídios por 100 mil habitantes, certo? E se a gente for pensar em números absolutos, né, o Brasil bateu o recorde mundial nesse ano de 64, quando chegou a 64 mil homicídios. Então, assim, é um número alarmante. E impressionante ainda é o fato de que mais do que 50% das vítimas são jovens entre 15 e 29 anos, certo? Então, a gente já pode pensar aí num problema econômico. Qual o problema econômico? É perda de força de trabalho, interrupção do acúmulo de capital humano, não é isso? E, consequentemente, redução da produtividade do trabalho. Então, esse é um problema epidêmico no Brasil, esse é um problema muito, talvez, um dos maiores problemas no Brasil, seja talvez na área social, seja a violência, né? E aí, assim, diversos trabalhos, eles tentaram propor essa relação entre violência e educação, violência e capital humano, representada pela educação. Né? Acho que desde Robert Lucas a gente tem essa preocupação, e aí a gente vê como, através desses artigos, como a violência ela afeta a oferta, a produção de educação e também como ela afeta a procura por educação, a demanda de educação. Certo? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Mas esses são os canais pelos quais a violência afeta esse acúmulo de capital humano e, consequentemente, reduz a produtividade do trabalho. Certo? Bom, só que tem um porém, né? Só que tem um porém. Esse tipo de análise é bem complicada, é necessário uma análise mais sofisticada para a gente analisar o real impacto da violência sobre a educação. Né? Vocês concordam comigo que existe uma bicausalidade aí. Né? Violência afeta a educação afeta a violência também. Então, isso já contamina um pouco da nossa análise. Além disso, né, a gente pode entender que aqueles lugares onde é efetivada políticas de combate à violência já são lugares onde há um histórico de violência. Né? E quando a gente quer avaliar política, geralmente a gente compara um grupo que foi tratado, ou seja, que sofreu a intervenção da política, e um grupo que é controle. Né? Mas aí vocês podem pensar o seguinte, esses grupos eles são totalmente diferentes. Né? É a mesma coisa de eu pegar um aluno que, pelo histórico, ele precisou de um reforço escolar e um aluno que não precisa do reforço escolar. E no final do ano a gente aplica um teste para ele para verificar o efeito desse reforço. Vocês concordam comigo que essa comparação das notas dele, né, não traz somente o efeito do reforço, mas traz também as diferenças entre os alunos. O aluno é totalmente diferente do outro, né? Tanto que um sofreu o tratamento, que é o reforço, e o outro não sofreu o tratamento. Então, a partir de Eisner, 2008, a gente teve uma preocupação maior em tentar mitigar esse problema, né, de comparações mais injustas, vamos dizer assim, que lá mais na frente a gente vai chamar de viés de seleção, certo?
Então, a ideia da gente é exatamente, dado esses efeitos da política, né, dado esses problemas com found factors que prejudicam a análise, é exatamente investigar o real efeito da violência sobre a educação, que muitas vezes é superestimado por alguns artigos, né, algumas pesquisas, certo? Como eu falei para vocês, a violência ela tem um efeito enorme sobre a produção de educação, sobre a oferta de educação, né? Alguns trabalhos aqui eu elenquei, né? Por exemplo, Monteiro e Rocha, em 2013, né, trabalhando com dados sobre o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, eles mostraram que há relatos de que assaltos, tiroteios, homicídios, eles causaram paralisação das aulas, né, causaram suspensão temporária das atividades escolares, né. Cervenin, em 2007, ele já alertava que o problema da violência aumenta a rotatividade dos professores, né? E isso prejudica o conteúdo programático, né? O programa de ensino, né? Ele deteriora a qualidade do conteúdo, né? E aí Groger, desde 97, dizia que esses professores que se submetem a lugares mais violentos deveriam receber remunerações maiores, ou seja, deveria exigir prêmios salariais. No entanto, no Brasil, o sistema público, em geral, de saúde, de educação, ele oferece salários fixos, certo? A gente também pode pensar também que há um efeito da violência sobre a demanda de educação. Seeger et al., em 2004, ele vai dizer exatamente que a exposição da criança e adolescente aos crimes geram traumas, né, que prejudicam o desenvolvimento emocional, comportamental e social dessas crianças, né? Groger, em 97, ele faz um trabalho bem interessante, né? Ele investiga o investimento em educação da comunidade negra no Brooklyn, na década de 80, nos Estados Unidos, e ele percebe que aqueles negros que investem na sua educação, aqueles negros que escolhem estudar, tirar boas notas, são alvo de preconceito dos seus pares. E aí a gente tem um trade-off, né, entre investir em educação ou ser aceito pela comunidade, né? Então, aqui no Brasil, a gente percebe muito claramente o efeito dos pares sobre a educação, né? Que vê, por exemplo, que um traficante numa comunidade, ele é um case de sucesso, né? A criança enxerga o traficante com um carro importado, com uma casa melhor dentro da comunidade, né? Com maior autoridade, e isso talvez ela internalize que não vale a pena estudar. Então, o efeito dos pares dentro da comunidade ele é muito importante. É por isso que se estuda tanto o efeito da educação dos pais sobre a educação da criança. Ok? Bom, dado isso, né? Dado o efeito da violência sobre a oferta, sobre a demanda, e essa dificuldade de analisar o real efeito da violência sobre o desempenho escolar, a pergunta do nosso trabalho é bem clara e é exatamente essa. Qual o real impacto da violência sobre o desempenho escolar? E aí o que a gente quer responder? Como um ambiente seguro eleva os resultados educacionais, certo? E aí a gente vai definir o que é ambiente seguro, o que não é ambiente seguro, e essa vai ser a nossa contribuição, vai ser a contribuição do trabalho. Então, a gente vai querer estudar aqui qual é o impacto da violência ao redor da escola, ou como esse impacto, né, ele afeta o desempenho do estudante, ok? Bom, e aí, assim, lógico que, como eu falei para vocês, desde Eisner 2008, a gente tem uma tentativa de encontrar o real impacto dessa violência, né? Tentar mitigar esse efeito dessa comparação injusta entre lugares que recebem esforços policiais maiores por serem já lugares violentos contra lugares mais seguros, ok? E aí Severino e Firpo, tentando analisar esse quadro dentro de escolas brasileiras, eles tentaram mitigar o que a gente vai chamar de viés causado pela endogeneidade, a gente vai explicar isso mais adiante,
né, através da introdução de diversas variáveis, né, de características dos pais, dos alunos, da gestão escolar, do diretor, da atratividade das instituições de ensino. E é isso que a gente vai fazer aqui também. A gente vai ver que o nosso banco de dados ele é riquíssimo em características dos pais, dos alunos, dos professores e de infraestrutura da escola, certo? Monteiro e Rocha também faz uma análise muito interessante, né? Elas estudam o efeito da intensidade da violência causada pelos conflitos entre as gangues de tráfico de drogas no Rio de Janeiro sobre o desempenho escolar. Entendendo que a intensidade diária desses efeitos ela é aleatória em relação aos determinantes do aprendizado. Então, o aluno não tem como prever que vai haver um movimento de maior conflito em um determinado dia. E aí eles calculam eles pegam esse choque exógeno na violência, né, esse choque de violência, para de fato analisar qual é o impacto da violência sobre o desempenho do aluno que mora nas favelas do Rio de Janeiro. E Gama e Escola Fave, em 2013, tem como principal contribuição, e a gente também vai colocar isso no nosso trabalho, a ideia de que é necessário colocar uma variável dentro do modelo que se refere à escolha do pai em relação à escola do aluno. Certo? Então, eles acreditam, e de fato isso acontece, né? Pais mais educados, mais preocupados, mais cautelosos, são pais que escolhem escolas mais seguras para os seus filhos. Né? E se a gente não incluir isso no nosso modelo, a gente vai estar incorrendo do erro, né, gerado pelo viés causado pela endogeneidade. Ou seja, essa escolha da escola vai fazer com que o nosso tratamento, ou seja, a escola mais segura, ela seja totalmente correlacionada com os erros. A gente vai falar isso mais claramente mais adiante. Certo? Então, assim, a gente pegou um apanhado de evidências de artigos que já tentaram estudar, já se esforçaram em estudar o impacto real da violência sobre a educação, e a gente vai pegar esses artigos como referência, né? E através da inclusão dessas variáveis que eles dizem tão importantes, a gente vai também dar a nossa contribuição, certo? Bom, para isso, a gente vai trabalhar com o banco da Fundagem, que é o banco da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma fundação de pesquisa sediada aqui em Pernambuco, afiliada ao MEC, certo? Que em 2013 captou uma amostra de 120 escolas públicas de Recife, certo? Isso dá em torno de mais de 3 mil alunos. E aí tem um banco, como eu falei para vocês, riquíssimo. Características dos alunos, pais responsáveis, professores e a infraestrutura da escola, gestão da escola. Ok? Tem isso do nosso paper lá, tem discriminado todas as variáveis. Ao todo, a gente tem 35 controles, ou seja, 35 características dos alunos, pais, professores e escolas. Isso dá uma robustez legal para a nossa análise. E, além disso, a gente vai usar como variável dependente, ou seja, variável explicada, exatamente um teste, a nota, num teste proposto pela Fundagem, um teste de matemática para os alunos de sexto ano. Ou seja, a nossa amostra é alunos de sexto ano, dessas 120 escolas públicas de Recife, que podem ser estaduais ou municipais, certo? E aí a gente tem uma gama aí de características para incluir no nosso modelo. A gente vai ver daqui a pouco também a importância dessas características. Além disso, a gente vai usar também os dados da Secretaria de Defesa Social sobre crimes georreferenciados entre 2008 a 2011. Certo? Então, a gente tem exatamente o local exato do crime, né? As informações sobre data e período, se foi manhã, tarde, noite, madrugada. Certo? Isso vai nos ajudar a verificar os crimes em período escolar e crimes realizados na madrugada ou realizados nas férias, certo? Ou seja, o total de crimes. E também é importante a gente frisar o seguinte: a escolha da violência aqui entre 2008 a 2011 foi necessária porque
O banco de dados da Fundagem foi proposto em 2013, mas os resultados são referentes a 2012. Né? Lembre-se que eu falei sobre a bicausalidade entre educação, que afeta a violência que afeta a educação. Mas educação, ou seja, desempenho futuro, não afeta violência passada, certo? Agora, a violência passada afeta desempenho futuro. Então, para mitigar, para eliminar esse problema de bicausalidade, a gente preferiu utilizar o banco de dados entre 2008 a 2011. E por que durante 4 anos? Exatamente para não sujar a nossa análise com surtos de violência. Pode ser que em alguns momentos há uma chacina em um determinado bairro que não tem um histórico de violência, e aí, quando a gente trabalha com vários anos, a gente está criando uma série histórica, né, para essa violência e, de fato, caracterizando quais os lugares mais violentos e quais os lugares menos violentos. Então, há lugares que, ao redor da escola, aqui em Recife, a gente não teve nenhum caso de homicídio, e há lugares, existe uma comunidade aqui em Recife chamada Alto do Pascoal, que a gente teve 60 homicídios durante esse período ao redor da escola. Então, a gente já percebe aí que isso tem um efeito enorme sobre a educação, né? Sobre o desempenho escolar, com certeza, e sobre também as atividades escolares, né? Quando a gente se refere à questão da oferta da educação. Ok? Bom, contribuição do nosso trabalho é exatamente em dividir o nosso grupo em escola segura e escola não segura. Né? Então, como o ambiente seguro eleva os resultados educacionais? Para isso, a gente vai ter que dividir esses grupos em dois. Né? O grupo de tratamento, que são estudantes cujas escolas estão próximas a um posto policial fixo. Então, posto policial fixo é delegacias, quartéis e batalhões. Certo? A gente exclui aí posto policial móvel, também vai falar já já. E o grupo de controle é caso contrário. É exatamente os estudantes cujas escolas estão distantes de postos policiais fixos. E o que é que significa ser próximo e o que é que significa ser distante? A gente identificou um buffer, né, um raio de 250 metros de uma força policial fixa. Então, é uma dummy. Escola segura igual a 1, se a escola está a pelo menos 250 metros de uma força policial fixa, né, no máximo 250 metros de uma força policial fixa, e 0 caso contrário, certo? E aí, para diminuir a arbitrariedade desse buffer, né, desse raio, a gente também, todas as análises que a gente faz aqui, a gente testa para 500 e 750 metros, certo? Já exatamente para diminuir esse buffer. Isso aí não é inédito, né? O Monteiro e Rocha também faz essa análise, essa mesma configuração, né, de buffer, né, de raios, e também testas para outros raios para diminuir essa arbitrariedade do pesquisador, certo? Então, a gente também incluiu essa análise do que a gente já viu na literatura. Bom, para a gente iniciar aqui a nossa estratégia empírica, né, a gente fez o seguinte: a gente fez uma regressão quadrática relacionando homicídios ao redor da escola, num raio de 1.000 metros, e a nota de matemática da Fundagem, certo? Aqui a nossa variável independente e a nossa variável dependente, nosso y, ok? E aí o seguinte, essa reta pontilhada aqui, essa curva pontilhada aqui, ela leva em consideração todos os crimes, certo? Em qualquer período. E a reta tracejada leva em consideração apenas os crimes em período escolar, ok? E aqui mostra claramente que existe uma associação, uma correlação negativa entre homicídios e notas de matemática. Então, quanto maior o número de homicídios em determinado ao redor da escola, menor a nota dos alunos, menor o desempenho educacional, certo? Agora, percebe-se que quando a gente só trata de período escolar, o impacto é muito mais acentuado, né? Essa curva aqui tem uma inclinação muito maior, ou seja, um homicídio realizado em período escolar seria manhã, tarde e noite, certo?
que aqui também em Recife tem o turno da noite, mas não levamos em consideração o período de férias, certo? E nem as madrugadas. E aí, quando esse crime é realizado em período escolar, um homicídio gera um retorno, uma perda muito grande, né, no desempenho em matemática, ou seja, gera um efeito muito nocivo sobre o nosso desempenho escolar, certo? Então, isso já revela para a gente que, de fato, há um indicativo de que violência afeta o nosso desempenho escolar, ok? Só que, logicamente, e aí é exatamente isso que a gente quer propor aqui no nosso trabalho. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que levar em consideração que esse homicídio aqui, né, o efeito desse homicídio, surge junto com um monte de efeitos, né? Porque os lugares que são mais violentos, também geralmente são lugares com menor renda, com menor níveis de saúde, com menor saneamento básico, com menor escolaridade. E talvez esse efeito aqui seja superestimado. A ideia do trabalho da gente é exatamente essa: isolar o efeito da violência, né, desses outros efeitos. Ok? Então, é esse problema, é isso que a gente quer tratar na nossa análise. Mas isso aqui é um indicativo. Não uma causalidade, mas mostra uma correlação entre homicídios e nota de matemática. Certo? Para também corroborar com a nossa análise, por quê? Qual é a nossa principal hipótese? A nossa principal hipótese é que esforços policiais ou contingente policial reduz criminalidade. Essa é a nossa principal hipótese. É exatamente por isso que a gente está dividindo em escolas seguras e escolas não seguras. Ok? E aí tem diversos trabalhos que já mostram isso para a gente, né, que o contingente policial reduz a criminalidade. Por quê? Porque inibe o criminoso. Né? Então, a presença de uma força policial, uma delegacia, um quartel ou um posto policial fixo qualquer, ele inibe a ação desses criminosos e isso reduz a criminalidade naquela localidade. E aí, assim, para a gente mostrar isso para os nossos dados, a gente também realizou aqui alguns exercícios de regressão de mínimos quadrados ordinários, certo? E aí a gente relacionou o LN da distância da escola a um posto policial, né? E aí essa distância não é linear, é uma distância de um trajeto de um carro, né? E aí tem uma distância muito mais real. E a intensidade da violência, ou seja, o número de homicídios ao redor da escola no raio de 250 metros, ok? E aqui a gente tem esses modelos, modelo 1, 2, 3, 4 e 5. O que é que significa esses modelos? A gente inclui as características dos alunos, dos pais, dos professores, das escolas, né, de forma gradual para investigar a significância desse nosso coeficiente. Ok? Então, por exemplo, o modelo 1, ele é uma regressão linear simples, né? LN da distância versus intensidade da violência. No modelo 2, a gente inclui características... Rodrigo, Oi. deixa eu te atrapalhar aqui um minutinho. É o seguinte, a gente vai estar encerrando os 40 minutos, a sessão vai cair, falta 1 minuto e meio. A sessão vai cair e aí eu só ia pedir para todo mundo, para assim que cair, só clicar no mesmo link que você clicou para entrar e a gente recomeça daqui a 1 minuto e meio. Tá bom? Só relembrar a galera que eu já avisei isso nos seminários anteriores, mas como minha internet caiu no início, não deu para avisar no início. Então, quem é novo aqui, a gente está usando o Zoom grátis, então a internet vai cair com 40 minutos de sessão, e depois disso vocês só clicam lá no mesmo link que a gente recomeça a sessão depois de um tempinho. Beleza? Tá certo, tá certo. Continua ou espero? Você que sabe, se quiser continuar, tem 1 minuto ainda. Dá para falar 1 minuto, certinho. Bota 1 minuto? Então vamos lá, rapidamente. A gente vai incluindo características dos alunos, dos pais, dos professores das escolas, para verificar se a gente continua mantendo a significância do nosso estimador, né? Do nosso coeficiente estimado, certo?
E aí o modelo 2, ela inclui as características dos alunos. No modelo 3, ele inclui as características dos alunos e dos pais. No modelo 4, as características dos alunos, dos pais e dos professores. E no modelo 5 é o modelo mais completo, que tem todas essas características e as características da escola. Certo? E aqui a gente percebe que há uma real relação entre o LN da distância e a intensidade da violência. A gente não perde tanto em magnitude e ele continua sendo estatisticamente significante ao nível de 1%. Ótimo. Isso dá robustez à nossa hipótese de que contingente policial reduz crime. Ou seja, que o indivíduo participa de uma escola segura, estuda numa escola segura. Certo? Que é basicamente a diferença entre o valor esperado do indivíduo que estuda numa escola segura, dado que ele estuda numa escola segura, menos o valor médio do indivíduo que não estuda numa escola segura, dado que ele estuda numa escola segura. Novamente, a gente não tem isso aqui é impossível da gente calcular, como se fosse um contrafactual perfeito. A gente, novamente, não tem o resultado dos indivíduos tratados quando eles não são submetidos ao tratamento. É a mesma coisa se a gente quiser saber qual é o impacto da gestão de Bolsonaro sobre o Brasil. A gente só tem o Brasil com a gestão de Bolsonaro. A gente não tem o Brasil sem a gestão de Bolsonaro. Né? A gente não tem um contrafactual perfeito nesse caso. Eu acho que vocês, quem viu o trabalho do professor Rey, ele viu exatamente que há um esforço para encontrar um contrafactual, porque a gente não tem a trajetória do tratado sem a intervenção da política, sem o tratamento, certo? Aí o que é que a gente faz? A gente tenta encontrar um substituto adequado. E qual é o substituto adequado? É a média de nota, a nota média dos alunos que não foram tratados, ou seja, a nota média do grupo de controle. Então, a gente pode aproximar esse ATT como a diferença entre a média do grupo de tratamento menos a média do grupo de controle. É uma diferença de média, certo? É uma diferença de média. A média do grupo de tratamento menos a média do grupo de controle, certo? A diferença de média vai resultar no efeito da política, ok? Só que, qual é o grande problema? Não vai resultar apenas no efeito da política. Vai resultar no efeito da política e também nas diferenças entre os grupos, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, o grupo de alunos que fizeram um reforço escolar e um grupo de alunos que não fizeram reforço escolar porque são bem-sucedidos já anteriormente no seu desempenho educacional. Se a gente comparar, tirar a média, vocês concordam comigo que, além do impacto do reforço, vai estar também, o impacto do reforço vai estar contaminado também com as diferenças entre os grupos. Certo? Por quê? Porque o grupo de tratamento é totalmente diferente do grupo de controle. Diferente em quê? Características socioeconômicas, por exemplo, né? Características dos pais, características da escola, e por aí vai. Então, a diferença de média simples que a gente faz, a diferença de média de um grupo menos a diferença de média de outro grupo, ela é contaminada pelas diferenças do grupo, certo? Então, além de nos mostrar o efeito da política, a gente tem essas diferenças do grupo que é dada por essa subtração aqui, ó. É isso que a gente chama de viés de seletividade, viés de seleção. É exatamente a diferença entre os grupos. A gente não pode fazer uma comparação justa quando a gente compara grupos diferentes. É a mesma coisa da gente estudar o desempenho, a gente comparar o desempenho econômico, ou melhor, o desempenho educacional de beneficiários do Bolsa Família e não beneficiários do Bolsa Família. A gente pega um grupo de alunos que são beneficiários e um grupo de alunos que não são beneficiários e tira a média. Essa comparação é totalmente injusta. Por que essa comparação é totalmente injusta? Porque além de mostrar para a gente o impacto da política, essa média também vai estar contaminada das diferenças entre os grupos.
o grupo que recebe Bolsa Família é totalmente diferente do grupo que não recebe Bolsa Família. Em quê? Em renda, em escolaridade dos pais, no local onde mora, escola e por aí vai, né? Então, o nosso desejo e aí o desejo da econometria moderna, e é aí a importância de todas essas abordagens que vocês estão assistindo, né, ao longo desses seminários. O desejo da econometria moderna é exatamente mitigar essas diferenças aqui, certo? Como é que a gente faz isso? Há alguns métodos para fazer isso. Uma forma da gente fazer essa análise de forma mais justa é tentar parear ao máximo os grupos, né? É assim, ó, eu tenho um grupo de tratamento, eu tenho um grupo de controle que é totalmente diferente, mas eu vou encontrar pessoas, alunos que são muito parecidos dentro do grupo de controle, né, com o grupo de tratamento. Muito parecidos em quê? Em características que a gente consegue observar, né? Características dos alunos, dos pais, das escolas, dos professores, certo? Então, a gente pode parear esses grupos através das características observáveis, ok? Como é que a gente faz isso? Faz um balanceamento. A gente faz um balanceamento. Ó, eu vou só comparar o grupo de tratamento com aquele grupo de controle, ou seja, de alunos que estudam em escolas não seguras, que são muito parecidos com esse grupo aqui. A ponto que eu posso dizer que a única diferença entre eles é exatamente porque um estuda numa escola segura e outro não estuda numa escola segura. Como é que eu faço isso? Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar um score de balanceamento. O que é um score de balanceamento? É qualquer função que permite agrupar unidades do grupo de controle e de tratamento, tal que a comparação direta dos resultados seja mais significante. Como é que a gente acha esse score de balanceamento? Uma forma da gente encontrar esse score de balanceamento, calcular esse score de balanceamento, é através do propensity score. O que é o propensity score, ou score de propensão? É a probabilidade de pertencimento do grupo de tratamento. Ou seja, eu sei que aqueles alunos do grupo de controle, eles não participam do tratamento, eles não estão em escolas seguras. Mas eu vou calcular a probabilidade deles, a partir do perfil do grupo de tratamento, eu vou calcular a probabilidade deles de serem participantes do tratamento, certo? E a partir dessas probabilidades, todo mundo vai ganhar um score de propensão, né? E a partir desse score de propensão, a gente só vai comparar o grupo de tratamento com aqueles controles que são mais parecidos possível com eles, de acordo com o score de propensão. Como é que eu calculo esse score de propensão? Eu posso fazer uma análise de regressão, né, tendo como variável dependente se ele estuda na escola ou não, certo? E a gente vai calcular exatamente isso. Esse tipo de análise de regressão a gente chama de modelos de escolha binária. Ele é um pouquinho diferente no modelo de regressão linear, porque a variável dependente é uma dummy. É uma variável binária que assume valor 1 se ele é tratado, 0 se ele é controle. E através desse cálculo, né, tem muito mais explícito no paper, deem uma olhadinha lá, mas através desse cálculo a gente consegue calcular a propensão predita, ou seja, a propensão estimada do indivíduo em participar do grupo de tratamento. Aí a gente vai parear de fato os dois grupos, certo? Intuitivamente, a gente vai usar as características observáveis que a gente tem no nosso banco para parear os dois grupos, tornar os dois grupos o mais iguais possível. Igual a tal ponto que a única diferença entre eles é dada pela política, pelo tratamento. Se eles participam se eles estudam numa escola segura ou se não estudam numa escola segura. Ok? Bom, e aí a gente chama esse estimador, que é simplesmente a diferença de média entre um grupo de tratamento e o grupo de controle agora, com a sofisticação do pareamento, de
Propensity Score Matching. O matching significa exatamente essa questão de parear, certo? A gente vai parear segundo o score de propensão. Então, o estimador de score de propensão para o ATT, ou seja, para a diferença de média entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, é escrita por essa equaçãozinha aqui, né? É o valor médio da nota média, né, do tratado, dado a sua distribuição, menos o valor médio do grupo de controle, levando em consideração esse P de X aqui, ou seja, o Propensity Score Match, certo? Agora, para a gente ter um estimador consistente de Propensity Score Matching, é necessário que a gente garanta a hipótese de independência condicional. O que a hipótese de independência condicional sugere? Sugere que todas as variáveis importantes para a nossa análise, que influenciam o tratamento e, consequentemente, o nosso Y, que é a nota do aluno, elas são incluídas dentro do modelo. É uma hipótese muito forte, né? É uma hipótese muito forte. Mas a gente vai falar um pouquinho dela, mas já a gente vai fazer testes de consistência para garantir essa hipótese. Ok? Então, a ideia é essa. O Propensity Score Match nada mais é do que uma comparação de média, mas uma comparação de média mais justa, porque eu estou comparando o grupo de tratamento com um grupo de controle que é muito parecido com o grupo de tratamento, dado as suas características observáveis, dado o seu score de propensão, que é a probabilidade de pertencimento ao grupo de tratamento. Beleza. Quando a gente for mostrar os resultados, vai ficar ainda muito mais claro isso, para quem ainda nunca viu sobre Propensity Score Match. Bom, como eu falei para vocês, a hipótese de independência condicional é muito forte de ser aceita, porque nós entendemos que todas as variáveis explicativas que explicam o tratamento e, consequentemente, a nota, elas são incluídas dentro do modelo. Mas aí a gente pode pensar que a gente incluiu dentro da nossa análise, além daquelas características todas que a gente já falou, 3 variáveis importantíssimas que a literatura ela sugere como variáveis cruciais para essa análise. Primeiro, pais mais preocupados com a segurança dos filhos devem escolher escolas mais seguras. Lógico, né? Então, os pais mais cautelosos ou pais mais instruídos, né, que têm uma escolaridade maior, podem escolher a escola por causa da segurança, né? Só que a gente controla por isso também. Existe uma pergunta no nosso banco que se refere exatamente ao porquê da escolha do pai, a escola do filho, certo? Bom, a gente já inclui e a gente já consegue mitigar esse problema. Esse problema também é mais reduzido ainda porque mais de 60% dos pais no nosso banco escolhem a escola por causa da proximidade de casa, proximidade da residência, ou por causa da facilidade de matrícula. E, além disso, o sistema educacional de Pernambuco, ele ainda restringe muito a escolha do pai, porque os pais eles só podem escolher as escolas situadas ao redor de sua residência, né? A gente divide Pernambuco, em Recife, na verdade, em regiões político-administrativas. O que são regiões político-administrativas? São grupos de bairros. E os alunos, exceto as escolas de referência que não estão no nosso banco, os alunos eles só podem estudar na sua região político-administrativa de residência. Certo? Beleza. Profissionais mais cautelosos optam por trabalhar em um ambiente mais seguro, né? Isso faria com que os professores, aquela ideia da rotatividade dos professores, né? E faria com que a gente tivesse professores que buscassem escolas mais próximas de delegacias, por exemplo. Mas aí os editais de concurso público, né, para professores substitutos, eles já garantem para o professor que eles não têm muita opção na escolha da escola que vão atuar. Depende da demanda da Secretaria de Educação. E aí a gente também tem essa variável dentro do nosso modelo. Então a gente também controla por esse fator. Comunidades mais violentas recebem mais esforços policiais.
Então, tem diversos trabalhos que mostram isso e é uma hipótese do nosso modelo. Aí a gente pode pensar o seguinte, mas isso gera uma endogeneidade, porque quem recebe esforço policial já é uma escola que tem histórico, características que influenciam o seu tratamento, influenciam a ideia de que eles precisam de mais reforços policiais. É exatamente por causa disso que a gente só utiliza força policial fixa. Então, os batalhões de polícia, os quartéis, eles são históricos em geral. Né? Então, não há também evidência de uma aglomeração das escolas em torno de uma delegacia. Né? Isso é garantido até pela Secretaria de Educação. A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação de Pernambuco e eles garantiram que, em geral, a escolha de um lugar para a escola depende da oferta de terreno. Não há uma associação entre uma construção de uma delegacia e uma construção de uma escola. Ok? Bom, por fim, os nossos resultados aqui. E aí vai ficar muito mais claro o nosso método. Essas são as diferenças de média entre as escolas seguras e não seguras, né? Levando em consideração o Propensity Score médio. Bom, essa aqui é a diferença de desempenho de matemática. Inicialmente, geralmente, os trabalhos de Propensity Score, eles apresentam os resultados sem o pareamento, sem matching, para a gente comparar. Então, esse aqui é o resultado sem pareamento, né? Escolas seguras, escolas não seguras, e essa é a diferença de média, 8,47, 8,5, e deu estatisticamente significante ao nível de 1%. Legal, certo? Isso aqui é um valor bem alto, porque a média gira em torno de 40 a 45 pontos. Então, 8 pontos na nota dos alunos é um efeito bastante substancial, certo? Bom, mas essa comparação de média é aquela comparação de média injusta que eu falei para vocês, né? A gente está comparando todos do grupo de tratamento com todos do grupo de controle, né? Mas aí a gente realiza o matching, né? A gente produz o match, o pareamento, e a gente mostra que, de fato, existe uma comparação, uma diferença de média estatisticamente significante ao nível de 1%. Ela sustenta essa significância, né? Que gira em torno de 7 a 9 pontos. Ótimo. O que é que significa esses nomes aqui? Isso aqui são os algoritmos de pareamento, ok? Como é que é isso? A gente calcula aquele propensity score, né? Aquela probabilidade de participar do tratamento, e aí, através de alguns algoritmos, a gente cria o nosso novo grupo de controle, o grupo de controle com pareamento. Então, a gente pode criar através, por exemplo, do vizinho mais próximo, né? E aí a gente cria através de uma função distância. A gente pode criar extratos, né? E a gente cria um raio de acordo com aquelas variáveis que a gente lançou, né, no nosso modelo. A gente cria um raio para proximidades, certo? A gente pode usar também o inverso da probabilidade ponderada, ou, geralmente é utilizado como benchmark, como referência, a gente pode usar o kernel. O kernel ele gera pesos maiores para controles ou para o grupo de controle, né, ou para alunos do grupo de controle que são muito mais parecidos com o grupo de tratamento. Então, ele não elimina ninguém do grupo de tratamento, o que ele faz é gerar uma ponderação para esse grupo. Desculpa, ele não elimina ninguém do grupo de controle, o que ele faz é uma ponderação para esse grupo de controle aqui. E os resultados também se mostraram robustos, né? Mesmo com a introdução desse pareamento. O importante da gente trabalhar com vários algoritmos é exatamente mostrar a consistência do nosso, da magnitude e da significância das nossas estimações, certo? Então, se a gente tivesse aqui uma alternância de significância ou uma magnitude muito diferente entre os algoritmos, talvez a gente teria um problema aí de um pareamento não tão eficaz assim, ok? Como eu falei para vocês, a gente também fez o mesmo exercício para 350 metros, um raio de 350 metros da escola, e também para um raio de 500 metros da escola, né? Recife é muito pequeno, então 500 metros
já é um raio assim, bastante relevante. Né? Então, a gente para por aqui e aí, o que acontece? As estimações continuam sendo estatisticamente significantes ao nível de 1%, né? Houve uma queda na magnitude, né? Porque a gente aumentou aqui o tamanho do grupo de controle, certo? Mas manteve também um efeito substancial muito grande do ambiente seguro, dado que nossa média gira em torno de 40 a 45 pontos, como eu falei para vocês, certo? Para a gente terminar a nossa análise, a importância do Propensity Score se deve pelos testes que a gente faz pós-estimação, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que verificar é se o nosso pareamento ele foi efetivo. O que é um pareamento efetivo? Se antes o grupo de controle e o grupo de tratamento eram totalmente diferentes naquelas características, pós o matching, pós o pareamento, através de testes T, a gente tem que comprovar que os grupos agora são iguais. Né? Senão, não valeria a pena fazer o pareamento. Então, tem uma tabela gigantesca lá no nosso trabalho, dê uma olhada lá, quem tiver disponibilidade, para quem não colocou, mas a ideia de fato, assim, a gente percebe que o pareamento reduziu significantemente o viés de seleção, certo? E aí a gente assemelhou ao máximo o grupo de tratamento e o grupo de controle. Ok? E uma análise muito interessante que a gente introduziu ao nosso método é uma análise de sensibilidade sugerida por Itino, Meali e Nanicini em 2008. A ideia é o seguinte, lembre-se quando eu falei, né? Lembra quando eu falei que é necessário que haja uma garantia da hipótese de independência condicional? E a hipótese de independência condicional diz que todas as variáveis importantes que influenciam o nosso Y, a nota do aluno, elas estão incluídas no nosso modelo. É muito forte essa análise, é muito forte essa afirmação. Né? Existe, a gente sabe, quem trabalha com regressão, a gente sabe que uma parte é determinada e outra parte é composta por variáveis que a gente não introduz dentro do nosso modelo, mas afeta o nosso Y. A gente chama esse conjunto de variáveis de quê? De termo de erro, termo aleatório. Então, sempre vai haver uma variável que a gente não consegue quantificar. Por exemplo, habilidade inata do aluno. Não tem como quantificar isso. Né? E aí, qual é o exercício que o Itino, Meali e Nanicini eles sugeriram? A gente vai supor uma correlação entre cada variável que a gente colocou dentro do nosso modelo e o erro, certo? A ideia é, supondo essa correlação, será que as nossas estimações, elas se tornam iguais a zero, ou seja, se tornam não significantes? Será que a inclusão dessa correlação entre variável explicativa e os erros é suficiente para tornar as estimações de ATT iguais a zero? E aí a gente faz esse teste para todas as variáveis e, graças a Deus, no nosso trabalho a gente mostrou que qualquer fator não observável correlacionado com cada variável explicativa utilizada nesse estudo não seria suficiente para tornar as estimações das diferenças entre médias iguais a zero. E a gente fez também essa análise tanto para 375 como para 500 metros. Ok? Então, isso fecha os nossos testes de robustez, né? E essa é uma das conclusões do nosso trabalho, né? A gente mostrou, através do teste de balanceamento e de sensibilidade, que nossas estimações são robustas e consistentes, né? Na verdade, ele está sugerindo isso. E os resultados mostraram que um ambiente inseguro reduz o desempenho do estudante entre 7 a 9 pontos. Isso aí gira em torno de 20% da nota dos alunos, né, da nossa amostra, né, a nota dos alunos das escolas públicas de Pernambuco. Certo? Então, é um valor assim, bastante significante. Okay? E aí, o que a gente queria deixar é exatamente isso, que é necessário que haja esforços para a gente reduzir, né, a criminalidade. A gente sabe que nosso país, né, o Pernambuco, ele carece ainda muito de políticas que reduzam a criminalidade, certo?
e, consequentemente, essa criminalidade deteriora demais os recursos destinados à educação, né? Os recursos destinados à saúde, por exemplo, também, né? Então, é necessário que haja uma forte preocupação na redução da criminalidade ao redor das escolas ou dentro das escolas, para que os efeitos de políticas públicas em educação sejam mais eficientes, né? Sejam mais visualizados, ok? Então, como sugestão de política, a gente entende que necessariamente deve haver uma fixação de força numa força policial em um ponto de alto trânsito de alunos, né? Ou em uma localidade com clusters de escola. Eu não sei como é em Roraima, mas em Recife a gente tem lugares onde há cluster, ou seja, há uma aglomeração de escolas, né? De 5, 6 escolas juntas, e aí talvez colocar um posto policial próximo a essas escolas já seria suficiente, ok? Então é isso que a gente queria propor, queria deixar para vocês, né? Na verdade, eu acho que para vocês, eu queria mostrar que, de fato, a gente tem recursos para estudar violência, saúde, qualquer área social, educação, né? O economista, através do método quantitativo, ele consegue povoar por dentro dessas áreas todas, né? E ter um intercâmbio maior com os profissionais também dessas áreas, né? Contribuindo através dessas análises estatísticas que, em geral, serve como base para a política pública, né? Então, infelizmente, o que a gente enxerga ainda é que simples comparações de média servem como base para políticas de educação, para políticas de saúde, para políticas de segurança. E a gente está vendo aqui que, para a gente avaliar bem uma política pública, é necessária uma sofisticação da nossa análise, né? E aí eu estou tentando fornecer para vocês a ideia de que o Propensa Score, que é fácil de ser implementado, né? Vocês podem depois me procurar, não tem problema nenhum. Se tiver alguma ideia, né, de aplicação do método, a gente conversa. E é muito fácil de ser implementado, e é intuitivo, né? É um modelo que consegue mitigar esses problemas de causalidade, né? Esses problemas de endogeneidade, esse viés de seleção. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Yuri. Obrigado, meus amigos também que estão aí, meus alunos também que entraram no nosso chat aqui. Ok? E é isso. Valeu, Rodrigo. Nós que agradecemos aí pela excelente palestra. Agora eu vou abrir para perguntas. E aí, galera, vocês fiquem à vontade para, pelo chat, falar que quer fazer alguma pergunta, que aí eu vou e abro o microfone e vocês fazem a pergunta diretamente para o Rodrigo. Eu já tenho uma pergunta aqui do Claudenor. Ele já me fez a pergunta no meio da tua apresentação, eu pedi para ele esperar, eu vou abrir o microfone dele e ele te faz a primeira pergunta. Beleza, Rodrigo? Tá certo. Não é meu aluno aí de engenharia de produção. Perfeito. Olá, Claudenor. Alô, boa tarde, tudo bom, rapaz? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Claudenor. Pode ficar à Obrigado pela vontade. participação. Pronto. Primeiramente aí, parabéns aí para vocês aí pela ótima, né, ótima palestra aí sobre a violência e a educação. Na verdade, eu comecei sozinho vendo essa palestra. Depois chegou um bocado de gente aqui, porque aqui na minha casa mora 3 professoras. Mas tudo bem. Vê só, minha pergunta é o seguinte. Se o aluno estuda em uma escola segura em 2019 e no próximo ano, 2020, né, estuda em uma escola não segura, pode chegar a uma média em questão de impacto em violência? Se ele estudou numa escola segura em 2019 e depois... Certo. Bom, o que a gente faz aqui é estudar o efeito médio, certo? A gente estuda o efeito médio de um ambiente seguro, né?
em comparação ao ambiente não seguro, né? Lógico que a gente tem pode haver essa migração, né? E aí eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas a ideia é se esse aluno estudando numa escola não segura ou segura, ele pode ter melhor desempenho. É isso? Exatamente. Assim, é exatamente isso que a gente está querendo propor aqui, né? Um ambiente seguro, ele eleva o desempenho dos alunos. É exatamente isso. Por que ele eleva o desempenho dos alunos? Porque há uma menor deterioração da infraestrutura da escola, há uma menor influência de pessoas estranhas que adentram dentro da escola, há uma menor exposição da violência, né, dos estudantes sobre a violência. Então, a gente viu que existem trabalhos que mostram que essa exposição dos alunos geram traumas. Então, com certeza, de fato, né, alunos que aí pode ver a questão da influência dos pais, né? Os pais entendendo que uma escola é segura, eles podem alocar, se eles tiverem facilidade de escolha, o aluno para uma escola mais segura para uma finalidade de melhorar os seus resultados, né? Ok? Ok, Rodrigo. Só essa pergunta é rapidinho. Rodrigo, eu queria saber que, assim, existe geralmente, para ter uma fiscalização, né, de segurança, a polícia chegar e fazer uma vistoria, ficar sempre lá nas escolas públicas, né? Botar como se fosse uma guarita lá. É preciso que a escola aconteça alguma coisa na escola para colocar, ou existe estudos que antes de acontecer dentro da escola eles já botam? Bom, eu falei para vocês anteriormente, em geral, políticas relacionadas à redução da criminalidade, elas focam em lugares que já são violentos, certo? E aí, na hora da gente avaliar a política, fica meio complicado da gente avaliar, porque a gente não tem um grupo de comparação justo, né? Porque aqueles que não receberam o tratamento, geralmente são lugares que não precisam da política, né? A ideia do trabalho aqui é mostrar que uma força policial fixa, não móvel, né? Um posto policial fixo, né? Faz com que haja uma inibição dos crimes, certo? Então a ideia é essa, é criar pontos estratégicos, talvez, né? Seria uma sugestão de política, pontos estratégicos de postos policiais fixos, certo? E aí se entende que naquela localidade, né, há um contingente maior de policial. A ideia é exatamente essa, maior contingente policial, né, em um determinado cluster de escola, um determinado ambiente onde há maior número de escolas, gera aí uma redução da violência e, consequentemente, aumento no desempenho. Certo? Então, necessariamente, não deveria se esperar para que haja um problema de violência, mas já pensar em algo sobre a segurança dos alunos. Certo? Eu também vi um minuto aqui. Né? Beleza, Rodrigo? Obrigado aí, viu? Obrigado aí, pessoal. Tá mudo, Viciúrio. Pronto, beleza, Claudino. Obrigado pela participação. Eu tenho mais duas perguntas, uma do Carlos e uma do Paulo Henrique, mas vai cair, é melhor a gente deixar ela para a próxima sessão, né? Então, vai cair aí, galera, só é reconectar. Entra, espera um pouquinho que a gente recomeça e eu passo as perguntas para o Rodrigo. Beleza? Então, vamos esperar cair e aí a gente reconecta. Abrir a apresentação aqui novamente. Oi, Rodrigo, microfone aberto. Oi, tá ouvindo, né? Estou me ouvindo. Deixa eu só... Só entrar aí, né? Acho que o pessoal já entrou, todo mundo. Bom, vamos dar mais um minutinho. Daqui a pouco eu abro o microfone. Eu tenho uma pergunta do Paulo Henrique, Carlos, depois o Abdullah, depois Andrei.
Galera, quem quiser fazer pergunta, só é colocar lá no chat que quer fazer uma pergunta que eu abro o microfone. Tá? Eu vou abrir o microfone do Paulo Henrique, que é quem está na vez aí de fazer a pergunta. Tá certo. Só um minuto. Boa tarde aí, Paulo Henrique. Só abrir o microfone dele. Boa tarde, estão me Olá, ouvindo? Paulo. Estamos escutando. Pode perguntar. Vou perguntar. Boa tarde, professor. Muito interessante sua palestra, foi muito bem explicativa. Retomamos lá até aquelas econometria que a gente viu ali na graduação. Fui aluno do professor Yuri, do professor Andrei, e atualmente estou cursando mestrado, mas em agroecologia. Então, assim, a minha pergunta ela é no sentido de que está aí o tema, né? Assim, se já foi pensado ou se é possível pensar ou até mesmo realizar um trabalho no sentido de que eu pensar isso ao contrário, assim, no sentido de que eu coloco assim, educação em primeiro lugar e daí isso influencia nos índices de violência, assim, em em comunidades mais tipo favela ou os bairros que têm maior índice de violência, assim. No caso, assim, se há uma correlação entre se existe trabalho, ou se na sua pesquisa você ouviu sobre isso, no sentido de que eu coloquei educação lá e os índices de violências diminuíram, entendeu? Ou não houve influência. Eu não sei se na sua pesquisa pode comprovar isso, assim, ou se tem trabalhos relacionados a isso, ou se pode pensar o seu próprio trabalho numa análise econométrica nesse sentido, assim. Boa tarde, Paulo Henrique. Boa pergunta, muito boa pergunta. Sim, como a gente falou no começo do nosso trabalho, existe uma bicausalidade, né? Violência afeta a educação, educação afeta a violência. E aí muitos trabalhos já propuseram estudar a relação entre educação e indicadores sociais, né? Inclusive criminalidade. Tem muito trabalho sobre isso. Tem uma galerinha da USP que já trabalhou com isso também. Geralmente, o que se calcula, o que se nota é que há um efeito de longo prazo, né? Investimentos em educação, investimento em capital humano, eles reduzem a violência, a criminalidade, através de diversos canais. Um dos canais é o acúmulo do capital humano, aumenta a produtividade do trabalhador, que aumenta a sua renda. Quanto maior a renda do indivíduo, menor a criminalidade, numa determinada região. Então, é um canal pelo qual a educação afeta a criminalidade. De fato, afeta. A gente tem essa situação de bicausalidade, né? Entendi. O que a gente estava propondo aqui é que o Rodolfo Giuliani estava certo, né? Tipo, é necessário, talvez, as políticas educacionais elas não sejam tão eficazes por causa de um ambiente inseguro. Então, por exemplo, imagina políticas educacionais em escolas nas favelas mais violentas no Rio de Janeiro, né? Onde há influência do tráfico de drogas dentro das escolas, onde há crimes ao redor da escola, né, de forma extensiva, né? Então, a gente pode pensar uma política de aumento na produção de educação, uma política de aumento do desempenho escolar seria a maior remuneração do professor. Mas o professor recebendo mais dentro de uma escola onde o nível de violência é grande, né, talvez isso não gere um efeito tão eficiente assim sobre o desempenho escolar. Então, a ideia do nosso trabalho não é dizer que não há uma correlação, assim, não há uma causalidade, né? Assim, educação afeta violência. Afeta. Agora, talvez, e aí é a sugestão do nosso trabalho, talvez seja mais importante se preocupar primeiro com um ambiente seguro, estável, né? E para depois a gente pensar em políticas que implementem, políticas implementadas com a finalidade de aumentar a qualidade da educação. Então, eu acho que o Brasil perde muito, né, por causa da violência.
perde muito tanto em crescimento econômico, porque a gente viu aqui, 50% das vítimas, elas são de jovens entre 15 e 29 anos. Então, a gente perde muito em força de trabalho. E aí, se a gente for pensar também em acidentes de trânsito, a gente já teve ano que já teve mais de 50 mil mortes em acidentes de trânsito. Então, são 110 mil pessoas jovens que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar acumulando capital humano, poderiam estar contribuindo para a produtividade do trabalho, mas não estão por causa, né, desses homicídios, por causa da violência. Então, eu acho que o Brasil perde muito e lugares que sofrem com violência perdem muito em relação a essas políticas de saúde, de educação, exatamente porque o ambiente é inseguro. Mas, de fato, existe uma causalidade, com certeza, e há muitos trabalhos sobre isso. Uhum. E, com certeza. Entendido. Obrigado aí pela boas. Tranquilo, pode ir. Beleza. Valeu, Paulo. Obrigado pela participação aí. Galera, eu estou falando agora para o YouTube. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, entra lá no chat do YouTube e coloca a pergunta lá que a Andrei me repassa e eu passo aqui para o Rodrigo. Rodrigo, vou abrir o microfone do Carlos. Carlos é nosso professor aqui do Departamento de Economia. Tem uma pergunta para você. Beleza. Boa tarde, Carlos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Alô? Estamos sim. Bom, inicialmente, né, parabenizar novamente aí os professores Yuri e Andrei por essa iniciativa, né? Foi muito feliz essa iniciativa. Todas as apresentações até agora foram muito boas, inclusive a do senhor, professor Rodrigo. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao banco de dados que o senhor usou. Eu não conhecia esse banco de dados, tá? Achei bem legal, inclusive, ele. Só que assim, vamos ver se eu entendi direito, porque eu também tive um problema com a minha internet aqui. Então, eu fiquei fora um pouquinho. Às vezes eu posso ter perdido alguma coisa, já peço desculpa aqui. Desse banco de dados que o senhor usa, é das escolas de Recife, né? E algumas dessas escolas vão fazer essa prova no 6º ano. Mas não são todas as escolas que fazem. Essas 120 escolas do banco. Ah, tá. Mas, por exemplo, Recife tem mais que 120. Tem mais de 120. Tá. Mas, assim, essas escolas foram escolhidas pelo banco de alguma forma aleatória ou teve algum tipo de viés na hora de selecionar essas escolas? Não, foi definida de forma aleatória, né? Assim, alguns pesquisadores da Fundagem trabalham conosco lá na UFPE. Acho que Yuri deve saber, professor Tatiane, aí tem Isabel Raposo, Michela, professor Raul. Eles trabalham com economia e educação e eles têm acesso a esse banco da Fundagem. Tanto é que já lançaram um novo banco, acho que em 2018, né, com dados atualizados. Uma pena que não é dados longitudinais. Eles não estão estudando os mesmos alunos que estudaram em 2013. Seria massa se a gente tivesse esse banco, né? Mas não, são outros alunos, mas a escolha é feita de forma aleatória, né? Eles fazem uma análise estatística através de amostragem que eles escolhem de forma aleatória essas 120 escolas. E essas escolas podem ser municipais ou estaduais, né? Também há essa informação no banco, se ela faz parte da Prefeitura de Recife ou do Estado de Pernambuco. Ah, perfeito, então. Era isso mesmo. Muito obrigado, hein? Parabéns pela apresentação. Se você quiser acesso ao banco de dados, esse banco de dados, pode entrar em contato comigo. Esse banco é riquíssimo, assim, dá pra gente trabalhar com muito. Eu achei bem legal ele, dá para fazer bastante coisa, né? Com certeza. Na verdade, a gente tem 2 testes de matemática, um realizado no começo do ano e o outro realizado no fim do ano. E aí a gente tem até formações sobre os pares dos alunos, né? Assim, a amizade dos alunos, se eles sofreram bullying ou não. Tem um trabalho muito bom
de um amigo nosso também, o Felipe Rezende, que ele é professor da Universidade de Mato Grosso, que trabalha sobre bullying, né? Ele usou esse banco de dados para mostrar a influência do bullying, né, sofrido pelo aluno sobre o seu desempenho escolar, sobre o seu comportamento dentro da escola. É bem E interessante. só uma questão, tem alguma coisa relacionada à obesidade nesse banco de dados ou não? Tem o IMC, Tem? tem o IMC do aluno, o peso e a altura dele, e a gente tem como calcular o IMC, né? Eu também coloquei dentro da nossa análise de IMC do aluno. Ah, que legal. É legal, né? Tem muita coisa mesmo. Mas tá bom, muito obrigado, hein? Valeu, Carlos. Obrigado aí pela participação. Mais uma vez, Carlos está participando de praticamente todos. Obrigado pela participação. Deixa eu abrir o microfone agora para o Abdullah. Abdullah foi nosso aluno aqui no Departamento de Economia, mas agora já está fazendo mestrado lá na Federal do Amazonas. Vou abrir o microfone para ele. Boa tarde, Abdullah. Alô, Abdullah? Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô? Alô, Oi. estamos escutando. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, professor. Boa tarde, professor Yuri, professor Andrei, pela iniciativa. Eu estou aprendendo bastante com essas palestras. Estou na fase final da minha dissertação. Acabei faltando algumas apresentações que eu gostaria de assistir todas, mas hoje eu consegui um tempo para poder assistir. Vi que você apresentou alguns modelos econométricos que eu também usei, não o mesmo modelo, mas eu usei alguns modelos na minha dissertação. Em princípio, já vou defender, era para defender a dia 16 do mês passado, mas devido ao processo da pandemia, mas agora vou defender via remoto mesmo. Então, qualquer coisa também, o meu sotaque pode não ajudar, mas qualquer coisa você pode perguntar, dá para compreender. Ok. A minha pergunta é a seguinte: em algum momento falhou a internet também, pode ser que eu não acompanhei direito, mas eu gostaria de saber se você utilizou a variável, no caso, a qualificação dos professores. Eu estou falando isso porque, pela minha experiência, na época que eu fazia época da escola, né? Eu estudei numa escolas diferentes. Eu tive a oportunidade no meu país de estudar numa escolas mais qualificada. Eu tive também a oportunidade de estudar numa escolas com melhor estrutura. Assim, lógico, é difícil comparar dessa forma, mas o que eu estou querendo explicar é que nas disciplinas, especificamente da matemática, na escola que eu tinha menos estrutura, eu tinha um professor que era muito bom, entendeu? Que tinha mais vontade, digamos assim, tinha mais técnicas para apresentar as suas aulas. Na escola que tinha mais qualidade, de certa forma, estrutura, eu tinha professor que acabava influenciando, de certa forma, o desempenho e o resultado dos alunos. Por quê? Porque ele tinha muitos compromissos, então não dedicava bastante tempo para a aprendizagem dos alunos. Eu gostaria de saber se, no caso, vocês levaram em consideração essa variável, porque eu acredito que isso, de certa forma, contribui com o resultado, tanto na nota da área de matemática, português, que eu vi aí que vocês levaram em consideração. Essa é a minha dúvida. Ótima pergunta, e de fato isso tem um efeito enorme sobre o desempenho do aluno, né? Como característica dos professores, o que a gente tem é sexo do professor, idade do professor, se é professor substituto ou não, e aí a gente tem duas variáveis que a gente pode indicar a formação do professor, ou o quanto ele vamos dizer assim, qualificado, né? Existe uma variável chamada treinamento, se ele tem constantemente treinamento didático, né? Faz capacitação ao longo da sua carreira dentro da escola, né? E também tem uma variável que se chama graduação de matemática,
Porque, assim, não necessariamente o professor precisa ter graduação de matemática para dar aula de matemática, né? Em alguns concursos, eles permitem que professores de outra formação deem aula de matemática, engenharia, por aí vai, economia até, né? Mas aí a graduação de matemática, ela serve como uma próxima aproximação da qualidade do professor no ensino da matemática, já que a gente está estudando exatamente o teste, a nota num teste de matemática. Certo? Então, de fato, existe um efeito do professor, a influência do professor muito grande em relação ao desempenho do aluno. Né? O professor Haley, que deu a palestra sobre inovação, ele tem a oportunidade de dar aula para alunos de sexto ano, sexto, sétimo ano, se eu não me engano, aqui na região metropolitana de Recife. Olha, imagine o ganho que esses alunos têm, tendo um professor doutor em economia, né, e também licenciado em matemática, né, como professor. Então, com certeza, isso vai influenciar a vida deles, né, o gosto pela matemática, né, e o ganho que eles vão ter em desenvolvimento e qualidade de ensino é gigantesco. Então, a gente tenta, através da variável treinamento e a variável graduação, em matemática, exatamente captar esse efeito. É isso aí. Oh, muito obrigado, Rodrigo, pela resposta e pela palestra também. Aprendi bastante nessa sua explicação. Muito obrigado, tá? Obrigado. Se precisar de mim aí, estou disponível. Né? Se alguém quiser implementar esse tipo de abordagem econométrica, né? Assim, estou disponível aí para orientar, para participar também, ok? Fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Beleza. Ok, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Abdullah. Obrigado pela participação. Rodrigo, só passando aqui os agradecimentos do Haley. Haley está pedindo para agradecer pelos elogios aqui no chat. E quem tem uma pergunta aqui é Andrei. Andrei tem uma pergunta para fazer. Vou abrir o microfone dele. Só um minutinho. O celular tem vídeo aberto. Boa tarde, Andrei. Oi, Rodrigo. Tá me escutando bem? Estou bem, graças a Deus. Tudo certo por aí nessa quarentena? Tudo bem. Satisfação ter você aqui conversando com o público de Boa Vista. Eu acho que é importante essas metodologias que você vem trazendo para a gente aqui. Rodrigo, deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, parecido com aquela do banco de dados. São 120 escolas públicas. A primeira pergunta vai. Nessas escolas públicas entra, por exemplo, o colégio de aplicação da UFPE? Não. Tem até no banco o colégio de aplicação do Recife, que também é uma escola diferenciada, né? Não tem o nível de aplicação da UFPE, mas a escola de aplicação de Recife, que é da UPE, ela também é totalmente diferente das outras escolas. Então, a gente também não inclui dentro do nosso... Você que excluiu. Ela, tipo assim, ela está no banco de dados, mas você resolveu tirar. É isso? Sim, exato. Beleza. Outra pergunta sobre esse banco de dados, já que você fala que existem muito mais do que essas 120 escolas. Quem é que define quais escolas vão ocorrer o questionário ou não? É a Fundagem? Como é que funciona? Exatamente. Esse banco, ele assim, são dados secundários, né? Tipo, eu captei esse banco através dessa pesquisa da Fundagem. Então, a Fundagem, ela escolheu de forma aleatória essas escolas, certo? E, assim, não participei da formação do banco, né? Não é dados coletados para minha análise, é dados fornecidos pela Fundagem, certo? Mas elas, de fato, assim, são escolas escolhidas aleatoriamente, né? Tem todo o tratamento estatístico de amostragem aí. Beleza. Deixa eu fazer uma outra pergunta com respeito àquela questão dos pais, que são mais cuidadosos, às vezes têm uma escolaridade maior, e eles podem influenciar a escolha, teoricamente podem influenciar a escolha do filho ou não. Aí eu vi que no seu artigo, é o slide 16, né? Eu vi que no seu artigo você defende que
isso não tem uma influência no resultado, porque os pais não têm um poder tão grande de escolha das escolas dos filhos, né? Já que em Recife, de acordo com uma determinada região política, algum grupo aí que você fala regional, os pais só podem escolher as escolas dentro daquela região, né? Sendo que você não tem algum receio assim que tenha meio um jeitinho brasileiro de o cara colocar o endereço, sei lá, do tio ou de alguém, porque normalmente você, não sei como é que funciona em Recife, mas nos estados que eu conheço, normalmente você sabe quais são as escolas que têm um desempenho teoricamente melhor. E aí, você acha que pode acontecer uma coisa desse tipo, de o pai dar um endereço diferente, alguma coisa do tipo, e colocar ele numa escola melhor do que as que tem na região onde ele mora? Sim, sim, pode ser que haja esse efeito, no entanto, assim, eu não excluí a possibilidade dessa variável não ter efeito. É só, assim, reduzir o efeito dela, exatamente porque boa parte dos pais não escolhem por causa da qualidade da escola e também porque é mais difícil você escolher, dado condições normais, sem jeitinho brasileiro, é mais difícil você, ou é melhor, é restrita a sua escolha da escola, certo? Mas, no entanto, mesmo entendendo isso, essa variável ela é controlada, ela está dentro da nossa análise. Então, há uma variável sobre a escolha da escola. Se a escolha foi feita de forma... Se foi por causa da qualidade, porque, assim, não existe uma pergunta, não existe a alternativa. Escolheu a escola porque a escola é segura. Não existe. Mas existe a alternativa. Escolheu a escola porque por causa da qualidade da escola. E aí o seguinte, pode ser que o pai ele associe segurança à qualidade. E aí o que a gente faz? A gente controla por essa questão também. Então tem uma variável chamada escolha da escola, que é exatamente essa. Se o pai escolheu por causa da qualidade, por causa da indicação de alguém, porque também isso pode ser um indício de que o cara escolheu porque o cara sabe, alguém disse para ele que a escola é boa, né? E aí a gente tem como controlar isso. Beleza, Rodrigo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Existe alguma pergunta nesse questionário que você consiga confirmar se o cara realmente estuda numa escola que é próximo de onde ele mora? De onde ele mora... Você olha o endereço do cara, olha onde ele estuda e olha se eles estão na mesma região. Pronto, veja só. Existe a pergunta se ele escolheu por causa da proximidade com a residência. Mas também entendi. a gente, de forma manual, a gente conseguiu o endereço dos alunos, certo? E o endereço das escolas. Então, tem como a gente fazer um estudo levando em consideração a distância do aluno à escola. Então, tem como a gente ter isso no banco. Não tem, assim, como a gente tem uma relação com o pessoal da Fundagem, a gente conseguiu os dados não anônimos, certo? E aí a gente consegue saber qual é o endereço do aluno, e aí a gente também já referenciou por isso. Certo? O endereço do aluno e também o endereço da escola. O endereço da escola é mais fácil, porque tem o nome da escola, a gente vai pegando uma a uma no Google Street View, mas o endereço do aluno são 3.000 alunos e a gente teve esse esforço também de encontrar o endereço do aluno também. Então, tem como a gente, algum trabalho que queira estudar essa distância, né, esse efeito commuting, né, que geralmente a literatura chama, né, que é a distância entre a escola e a casa do aluno, tem como a gente analisar também. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Gostei muito do seu trabalho e agora também da apresentação. Acho que você conseguiu se comunicar bem com o público de graduação e quem é de pós, enfim, quem já é professor. Acho que você contemplou bem. Obrigado aí, Rodrigo, pela paciência e tentar falar com todo mundo. Valeu. Bom, obrigado. Beleza, Rodrigo. Tenho mais uma pergunta aqui, que é da professora Ana. Ela me pediu para fazer a pergunta para você. A professora Ana é a nossa chefe do Departamento de Economia e ela pede antes para agradecer pelo departamento, pela oportunidade que você está nos dando de participar do evento. E a pergunta dela é a seguinte, ela quer saber um pouco sobre como é que está distribuída as escolas nesse teu banco de dados. Se ela está distribuída, como ela está distribuída dentro de Recife, assim.
Eu acho que uma contribuição ao trabalho que eu não coloquei seria um mapa essas escolas. Eu até tenho, porque assim, eu usei tanto o Stata como também o QGIS para fazer essas análises, dado que eu usei esses crimes georreferenciados, certo? Mas, de fato, assim, a amostragem ela foi feita por estratos de localização. Então, essas escolas já não são aglomeradas em um determinado ambiente. Né? A amostragem ela levou em consideração o tamanho da população dos bairros. Então, por exemplo, Boa Viagem é um bairro que é o bairro mais populoso de Recife. Certo? Casa Amarela também é um dos bairros mais populosos de Recife. Então, mais escolas foram captadas nas proximidades de Boa Viagem e Casa Amarela. Certo? Então, assim, a amostragem foi feita exatamente levando em consideração a localidade. Guabiraba é um lugar onde não tem ninguém, é um monte de mato. Só tem uma escola lá, e por aí vai. Então, a Fundagem teve esse cuidado de distribuir bem. Agora, de fato, algo que poderia estar dentro do meu trabalho, e assim, já pensei algumas vezes, é exatamente colocar um mapa, já que eu trabalho com georreferenciamento e crimes ao redor da escola, é colocar um mapa para representar essa análise aí. Beleza, eu acho que seria legal mesmo se colocasse um mapa, até Legal. porque quem não é de Recife, quem não conhece Recife, teria mais ou menos uma ideia de onde é que essas escolas estão inseridas. Exatamente. Eu acho que seria interessante. Bom, agora deixa eu aproveitar, já que não tem mais perguntas. Tem uma pergunta no YouTube, Andrei? Não. Não tem pergunta no YouTube, aqui por enquanto também não. Eu vou aproveitar o espaço para fazer a minha pergunta. Ok. Rodrigo, é o seguinte, o instrumento que tu usa para medir a segurança nas escolas, faltam 10 minutos, eu vou ser mais rápido que isso, é a proximidade que a escola tem de um posto policial fixo. E aí a gente sente, lendo o trabalho pela tua apresentação, que existe uma hipótese de que as comunidades mais violentas, eu acho que tem até um lugar no slide que tu coloca isso, as comunidades mais violentas são as que recebem maior força policial fixa. Eu fiquei me perguntando isso, assim... Não fixa, mas as comunidades mais violentas recebem esforços policiais. Isso. E aí não existe a ideia de que um posto policial fixo é colocado dentro de uma comunidade violenta. A gente pode ter, por exemplo, o Derby, que é um bairro que tem pouquíssimos crimes ali, e assim, tem um batalhão de polícia, tem outra delegacia, tem um monte de posto policial, entendeu? Assim, a ideia é que as unidades móveis, geralmente, aumento de viatura, blitz, elas se dão exatamente em lugares mais violentos. Perfeito. É exatamente essa a minha pergunta. Como tu está excluindo essas unidades móveis do teu instrumento? O teu instrumento é medir a segurança através de postos fixos de polícia. A minha pergunta é a seguinte, me parece, olhando não só Recife, mas outras grandes cidades, principalmente do Nordeste e provavelmente do Brasil todo, que os postos fixos são colocados, não necessariamente estão vinculados a comunidades mais violentas, mas provavelmente estão muito mais vinculados a bairros mais ricos. Tá? Me parece que faz muito mais, assim, olhando para as cidades, parece que, por exemplo, Boa Viagem, Casa Amarela, Casa Forte, Pinheiro, tem muito mais postos fixos de polícia do que, sei lá, favelas e localidades lá em Recife, como... não vou lembrar exatamente os nomes agora, mas assim, quando a gente olha as favelas, como você falou, parece que a vinculação é muito mais de polícia volante e não de polícia fixa, né? A minha pergunta é a seguinte, será que, eu não sei se tu tem essa variável dentro, desculpa, não olhei realmente todas as tuas variáveis, mas será que o matching do teu trabalho deveria levar em consideração, por exemplo, renda média do bairro, alguma coisa do tipo, que faça com que a gente consiga identificar que o matching seria mais justo se você fizesse algum tipo de pareamento através de renda do bairro, da comunidade ou alguma coisa do tipo,
ou mesmo usando a renda familiar. Eu não sei se você usa isso, provavelmente sim, a renda familiar dos estudantes, mas eu acho que a renda média do bairro teria a vantagem de que a gente conseguiria olhar para aquela região, para aquele bairro e ver que provavelmente o lobby da riqueza, do poder da renda, faz com que eu tenha mais postos policiais nessas comunidades. Não sei, é uma dúvida sobre o instrumento que tu está usando e por que não usar a polícia móvel. Qual é o problema que tem em usar a polícia móvel, uma vez que provavelmente nos bairros que tem violência em grande quantidade, a polícia móvel é mais importante do que provavelmente a polícia fixa, porque já que a gente sabe que nas grandes favelas, pelo menos lá de Recife eu conheço alguma coisa, a gente não tem grandes batalhões e tal de polícia dentro dessas comunidades mais carentes, né? E a última pergunta... Não, acho que é isso. Não, é isso. Então, a ideia é essa, né? De tentar entender se dentro da tua análise tu coloca alguma variável de renda média do bairro, né? Do bairro, para tentar captar por que esses instrumentos de polícia fixos estão localizados naquele local. E segundo, porque tu não usa a polícia volante, né? Entendi. Vamos lá. Ótima pergunta, ótimas perguntas, na verdade. É bem interessante isso. A gente caracteriza o domicílio do aluno, né? Então, isso é como se fosse uma aproximação do ambiente onde ele mora. Então, a gente tem variáveis socioeconômicas, né, dos pais, consequentemente dos alunos, tem a escolaridade dos pais, tem a idade, número de residentes, que também configura, né, em bairros mais populosos tem mais residentes dentro das suas casas. Então, assim, dentro do MEC, tem como a gente, se existe, né, e aí não é de fato, mas se existe uma maior concentração de delegacias em lugares mais ricos, né, então a gente tenta controlar pelas características do domicílio do indivíduo, né? Se eles têm saneamento básico, ou seja, se eles têm banheiro em casa, se eles têm carro, se eles têm acesso a ter um empregado em casa, e por aí vai, né? Então, assim, pelo menos mitiga esse efeito. Seria interessante realmente colocar variáveis do bairro, né? Eu acho que até no banco eu tenho sobre a RPA, mas aí eu não coloquei na análise. Sobre a questão da polícia móvel, né, o meu grande receio de colocar a polícia móvel é que, geralmente, essas polícias móveis, elas se dão em lugares onde já tem um histórico de violência. E aí o meu tratamento, consequentemente o meu instrumento, né, eles seriam correlacionados com variáveis do bairro. Certo? Seria muito mais correlacionado com variáveis do bairro. Eu teria que ter muito mais esforço para convencer o leitor de que se eu usasse em consideração a polícia móvel, a polícia volante, o meu tratamento ele é exógeno em relação às características anteriores da comunidade. Né? Não bairro em si, porque eu não trabalho com bairro, mas ao redor das escolas. Né? Então, a ideia de não usar o reforço policial móvel é exatamente usar a ideia de que um reforço policial fixo é meio que aleatório em relação à distância da escola. Certo? É mais ou menos isso que eu queria. Então, por exemplo, tem uma escola próxima de um quartel, a gente tem quartéis em alguns lugares, tem uma escola próxima à delegacia, soaria meio aleatório. Não tanto, né? Tanto é que a gente faz o Propensa Score, antes de fazer o Propensa Score, a gente vê que os grupos são diferentes, né? Diferentes características. De fato, pode ser que exista um ambiente onde tem mais segurança em lugares mais ricos. Mas aí a gente tenta tratar através do nosso banco de dados. A questão da violência móvel, ou desculpa, da força policial móvel, diminuiria as diferenças entre quem é tratado e quem não é tratado no meu banco, no meu resultado. Então, assim, se eu ainda consigo
eu acredito com uma virtude, não sei, mas se eu ainda consigo encontrar diferenças entre os dois grupos, tratamento e controle, né, mesmo com a ausência da polícia móvel, eu acredito que talvez essa diferença realmente seja relevante, né? Mas, claro, a sugestão, né? Quando a gente trabalha com a identificação, a gente está sempre sugerindo, não é nada, né, determinado. Mas foi ótima ideia, assim, com certeza. Para trabalhos futuros, dentro disso, é necessário colocar variáveis referentes à região. Pode ser RPA, pode ser bairro. De fato, você tá correto, com certeza. Né? Talvez o domicílio em si talvez não demonstre tanto. Né? Em Boa Viagem, a gente tem lugares muito pobres, tem lugares muito ricos. Né? Casa Amarela, pior ainda. A desigualdade social, assim, é de uma esquina para outra. Então, realmente, vale muito a pena colocar essas variáveis. É, isso que eu acho. Eu acho que não só em Recife, né? Eu morei no Rio também, morei em Recife, morei em algumas cidades que têm essa característica. Os bairros nobres, eles são privilegiados em força policial, mas eles são muito desiguais também, né? Normalmente, perto dos bairros nobres também tem grandes favelas e coisas do tipo. Então, assim, quando a gente pega o domicílio específico e a média disso, pode ser que a média esteja jogando para um lado que não é tão real quanto a importância geopolítica e de lobby do bairro. Exatamente. Beleza, Rodrigo, a gente está acabando o tempo, não tem mais perguntas, deixa eu encerrar, que aí a gente não precisa entrar de novo. Muito obrigado. Se vocês precisarem de alguma outra coisa, entre em contato com o Rodrigo. Bom, se você quiser dar uma palavra final, a gente reabre e você... Não, mas eu agradeço o convite, de fato, assim, é muito enriquecedor para mim, né, de ouvir também as críticas e sugestões de vocês. E aí eu estou disposto para quem quiser entrar em contato comigo, participar de outros eventos de vocês, podem contar comigo, tá bom? Valeu, Rodrigo. Obrigado aí por tudo.